Olá, eu sou a Débora, sou monitora do projeto Aprenda a Programar Jogando e agora que nós já sabemos um pouco sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina, nós iremos aplicar esses conceitos de forma prática através do tutorial Inteligência Artificial para Oceanos. Esse tutorial faz parte de uma iniciativa chamada Hora do Código, que foi criada pela Code.org com o objetivo de ensinar de maneira simples e dinâmica uma série de conceitos de programação. Vamos começar? Esse aqui é o tutorial que nós vamos usar na oficina de hoje e ele tem como título Inteligência Artificial para Oceanos. E o lixo despejado na água afeta a vida marinha. Nesta atividade, nós programaremos ou treinaremos a inteligência artificial para identificar peixes ou lixo. Nós vamos limpar o oceano. Então, vamos lá. Vamos conhecer, então, a nossa inteligência. Ela não sabe se um objeto é um peixe ou um lixo, mas ela pode processar imagens e identificar padrões. Para programar, então, a inteligência artificial, nós usaremos esses botões aqui embaixo para rotular uma imagem como sendo um peixe ou um não peixe. Esse treinamento que nós dermos para a inteligência artificial vai ensinar a ela a reconhecer esses padrões por conta própria. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, nós ensinaremos à inteligência artificial o que são peixes e o que são não peixes, ou seja, lixo, de maneira um pouco errada. E vamos ver se ela consegue identificar esse padrão, mesmo a gente dando informações erradas ali no meio. Nós daremos a ela um conjunto de 30 dados um pouco errados e veremos qual será o resultado que nós vamos ter. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos um peixe, mas vamos falar que é um não peixe. E aqui, um peixe. Peixe, não peixe, não peixe. E vamos continuar assim até completar 30 dados. E olha só que interessante, o próprio tutorial já nos avisa que a inteligência artificial ela aprende com as nossas escolhas. Então, se nós fizermos escolhas erradas, provavelmente a inteligência artificial irá repetir os nossos erros. Mas vamos continuar treinando da maneira que a gente estava, de uma maneira um pouco errada. Agora nós temos um conjunto de 30 dados, então vamos continuar. Agora nós veremos se a inteligência artificial sabe qual é a aparência de um peixe, baseada naquele conjunto de dados que nós demos a ela, que estava um pouco errado. A inteligência artificial, então, irá analisar um conjunto aleatório de objetos e irá rotular com base no nosso treinamento. Vamos lá! Com base no nosso treinamento, então, aqui estão alguns objetos que a inteligência artificial identificou como sendo peixes. Como a inteligência artificial se saiu? Clicando aqui em cima, nós podemos alternar entre o que ela identificou como peixe e o que ela identificou como sendo um não peixe, ou seja, lixo. Então, vamos ver. Aqui nós estamos vendo o que a inteligência artificial identificou como sendo um peixe. Nós vemos aqui que realmente tem alguns peixes, mas ainda tem algum lixo aqui no meio, né? Nós temos alguns pneus, garrafas. Vamos ver o que a inteligência artificial identificou como sendo um não peixe. Olha só, aqui mais uma vez nós temos um conjunto de dados completamente embaralhado, né? Nós temos peixes, nós temos lixo, nós temos de tudo. Então, a nossa inteligência artificial se baseou no nosso conjunto de dados para identificar o que era um peixe. E como o nosso conjunto de dados estava errado, totalmente cheio de lixos e não lixos sendo identificados como peixes, ela acabou identificando o conjunto de maneira errada. Agora nós voltaremos atrás e treinaremos mais uma vez a nossa inteligência artificial. Mas antes disso, nós queremos então que a nossa inteligência artificial identifique o conjunto de dados da maneira correta. Então nós iremos apertar aqui nessa lixeirinha e iremos apagar todo o conjunto de dados que nós tínhamos dado da nossa inteligência artificial. E agora nós forneceremos um conjunto de dados de 30 dados corretos.
Todos os peixes serão identificados como peixes e todo lixo será identificado como lixo. Veremos então como a nossa inteligência artificial irá se sair diante de um conjunto de dados correto. Agora então nós temos um conjunto de 30 dados corretos. Iremos executar para ver o que a inteligência artificial irá identificar agora. Olha só, aqui nós temos então o conjunto de dados que ela identificou como sendo peixe. Mas ainda assim existem algumas coisas aqui no meio que são lixo. Temos aqui um pneu, 2 latinhas. E por que será que isso aconteceu? Bom, nós fornecemos à nossa inteligência artificial um conjunto de dados de 30 dados. Talvez 30 dados não seja o suficiente para que ela aprenda o que é um peixe e o que é um lixo. Talvez ela precise, então, ser mais treinada. Quanto mais treinamento nós dermos à inteligência artificial, melhor ela será para identificar o nosso padrão. Quanto mais dados estiver no nosso conjunto de dados, mais fácil será para ela identificar um padrão novo. Então, iremos treinar mais um pouquinho a nossa inteligência artificial e veremos como ela se sairá. Agora nós temos um conjunto de dados de 60 dados. Já é o dobro do que nós tínhamos anteriormente. Veremos então o que a inteligência artificial será capaz de fazer com um conjunto de dados bem maior. Olha só, agora nós temos muito menos erro do que anteriormente, né? Nós temos apenas um pneu aqui no meio, mas ainda não é suficiente. Vamos treinar mais um pouco, então, a nossa inteligência artificial? Vamos tentar dar 3 vezes a quantidade de dados que tínhamos dado no início. Voltaremos, então, para treinar mais um pouco. Agora nós temos um conjunto de dados de 90 dados. Vamos ver, então, o que a inteligência artificial vai identificar. Olha só, agora o nosso conjunto de peixes realmente só tem peixes. Então, quanto maior o conjunto de dados que nós fornecermos à nossa inteligência artificial, mais facilmente ela irá identificar o nosso padrão. Ela aprende assim como nós aprendemos. Nós precisamos treinar muito para aprender uma coisa de verdade, não é mesmo? A nossa inteligência artificial é da mesma maneira. Quanto mais nós treinarmos, mais ela será capaz de identificar dados. Vamos então para a próxima fase do tutorial. E até agora nós treinamos a inteligência artificial para identificar objetos como peixe ou não peixe. E se os dados de treinamento, esses dados que nós fornecemos à inteligência artificial, fossem usados para decidir o que deve ou não estar na água? O que será que aconteceria com outras criaturas do mar? Nossa abordagem de treinamento causaria consequências indesejadas? Então, se a gente submetesse um conjunto de dados que existem outros animais, por exemplo, que não sejam peixes, será que a nossa inteligência artificial conseguiria identificar de maneira correta aquilo que deveria estar na água e o que não deveria estar na água? Vamos ver. Você notou, então, que a inteligência artificial identificou algumas criaturas do mar como não peixes? Embora essas criaturas marinhas não sejam peixes, elas devem estar na água. A inteligência artificial, ela apenas aprende o que nós ensinamos a ela. Então, nós iremos treinar a inteligência artificial novamente, para que ela consiga, então, identificar esses padrões. Vamos lá, então, ensinar a inteligência artificial a aprender quais objetos devem estar na água e quais não devem estar na água. Para isso, nós já sabemos, então, que a inteligência artificial precisa de um grande conjunto de dados para poder aprender um novo padrão. Mas, primeiramente, nós treinaremos a inteligência artificial com um conjunto de dados mediano. Vamos tentar, então, 50 dados. Vamos ver o que ela aprende com isso.
Quanto mais dados nós fornecermos à nossa inteligência artificial, mais ela será capaz de identificar padrões. Nós ainda não chegamos nos 50 dados, então vamos continuar mais um pouco. Agora que nós já temos 50 dados, vamos então fazer com que a nossa inteligência artificial reconheça um novo conjunto de dados aleatório e vamos ver se ela já sabe o que pertence à água e o que não pertence à água. E aí, o que vocês acham? Ela irá fazer um bom trabalho agora? Vamos ver! Com base, então, no nosso treinamento, a inteligência artificial identificou esses elementos aqui como coisas que pertencem à água. E aí, será que ela fez um bom trabalho? Nós vemos aqui uma latinha, né? Então, já tem algo de errado. Temos aqui também uma maçã. Tudo isso são coisas que são lixo. Por que será que ela não entendeu que isso aqui não pertence à água? Talvez 50 dados não tenha sido suficiente. Agora nós temos uma variedade muito maior de elementos que pertencem à água. Então, ela pode precisar de mais treinamento para aprender que todos aqueles novos animais pertencem à água e todos os outros não pertencem. Vamos então voltar a treinar um pouco mais a inteligência artificial e veremos que esse trabalho de identificar as coisas que pertencem e as que não pertencem à água será um pouco melhor com um conjunto de dados maior. Então, vamos voltar a treinar. Agora nós temos um conjunto de 100 dados. Foi o maior conjunto que nós demos até agora. Vamos ver então se a inteligência artificial já será capaz de fazer um trabalho melhor em identificar aquilo que pertence e que não pertence à água. Vamos lá! Olha só, mais uma vez, o nosso conjunto de dados de coisas que pertencem à água continuam tendo erros, né? Talvez o nosso conjunto de dados continue sendo pequeno. Vamos tentar então uma última vez aumentar o nosso conjunto de dados ainda mais e vermos se ela será capaz então de identificar esse padrão daquilo que pertence e que não pertence à água. Nós temos agora um conjunto de 200 dados. É um conjunto bem grande e será o último conjunto de dados que nós forneceremos à inteligência artificial para ver se ela consegue identificar o que pertence e o que não pertence à água. Então, vamos lá ver. Esse aqui, então, é o conjunto de dados que ela identificou como sendo elementos que pertencem à água. E se nós observarmos, nós temos aqui apenas animais marítimos. Então, ela sim conseguiu fazer um bom trabalho, né? Vamos ver também o conjunto de dados que ela identificou como não pertencentes à água. Olha só, aqui nós já tivemos um pequeno erro. Ela identificou ainda um peixinho, esse peixinho aqui, como sendo um elemento que não pertence à água. Infelizmente, a inteligência artificial não é capaz ainda de identificar com tanta certeza aquilo que pertence e o que não pertence à água. Mas ela já fez um ótimo trabalho. Então, nós iremos partir para a nossa próxima fase. Então, gente, nessa nova fase, a gente não vai mais classificar como é peixe ou não é peixe, ou deveria estar no mar e não deveria estar no mar. A gente vai ensinar uma característica específica do peixe. Então, vamos lá. Inteligência artificial e aprendizado de máquina podem ser usados para ensinar novos padrões a um computador. Vamos ensinar a IA uma nova palavra, mostrando exemplos desse tipo de peixe. Bom, a gente vai ensinar agora para a nossa máquina, para a nossa inteligência, uma característica específica do peixe. Então, por exemplo, eu quero ensinar quais são os peixes azuis. E agora entra um conceito muito importante, que é o conceito de viés, que é uma propriedade do aprendizado de máquina que influencia no desempenho da previsão. O que isso significa? Eu estou ensinando para a minha máquina quem são os peixes azuis e quais não são. Por exemplo, esse aqui não é azul. E ela vai aprendendo isso.
Se eu ensino para minha máquina que um peixe verde é azul, no resultado ela vai refletir um erro. Vai aparecer que o peixe verde também é azul, e não é, certo? Então, cabe a gente passar esses dados com imparcialidade e precisão. Falar certinho qual peixe é azul e a gente classifica como azul, e os que não são azuis a gente classifica como não azul, para nossa máquina aprender com perfeição. Então, vou fazer classificações aqui de quais peixes são azuis ou não são azuis. Esses não são, esse é azul, esse é roxo, né? Não é azul. Esse é um peixe azul. Não é. Bom, se a gente tiver dados suficientes, a gente pode continuar, mas ainda não é o suficiente, né? Eu acho que são poucos dados para nossa máquina aprender com desempenho bastante bom. Então, eu vou continuar até 30 classificações. Então, é azul, é azul, é azul. 30. Pronto. Chegamos em 30 dados. Agora, vamos ver se a nossa máquina aprendeu bem. Com seus dados de treinamento, você programou a IA para reconhecer peixe azul. Vamos ver a IA identificar peixe azul. Então, a gente clica em executar, para ela classificando quais peixes ela aprendeu como azul e quais não aprendeu. E aí ela vai classificando todos os peixes que passarem por ela, né? De acordo com os dados que a gente forneceu. Vou clicar aqui em continuar para a gente ver qual foi o resultado. Com base no seu treinamento, a IA identificou estes peixes como azul. Como a IA se saiu? Você pode treinar mais se quiser melhorar os resultados. Clique no botão de informação para ver o que a inteligência artificial aprendeu. Bom, esses peixes, a nossa inteligência artificial classificou como azul. E esses, ela classificou como não azul. O que isso significa? Que foi muito bom esse desempenho, certo? De acordo com os nossos dados imparciais e precisos, que a gente falou exatamente quais eram os azuis e quais não eram azuis, ela aprendeu a classificar uma nova palavra. E a gente pode ensinar diversas cores, ou o formato, se ela é redonda, se ela é triangular. E a gente pode ensinar isso para a nossa máquina. Bom, agora, na nossa nova e última fase, a gente vai aprender um novo conceito. Agora vamos ver se a inteligência artificial pode aprender uma palavra menos óbvia. Bom, vamos ensinar a inteligência artificial uma palavra que depende da sua opinião. Cabe a você escolher peixes que respondam à sua palavra. Agora, a gente vai falar sobre uma coisa que é chamada de característica relativa. Eu posso escolher, por exemplo, ensinar a palavra assustador para a minha inteligência. Mas, quem é que diz se o peixe é assustador ou não? Sou eu, certo? É de acordo com a minha opinião. Então, eu tenho sim que tentar ser imparcial, eu tenho que tentar passar só aqueles peixes que são assustadores, mas o peixe ele pode ser assustador para mim e pode não ser para vocês, certo? Então, apesar da nossa imparcialidade, tem algumas coisas que a gente ensina para a nossa máquina que elas refletem a nossa opinião, certo? Então, vamos lá. Eu não achei esse assustador, não achei. Vou classificar só os que eu achei assustadores. E aqui está dizendo assim: é justo usar a inteligência artificial para julgar um peixe pela aparência? Embora a IA possa parecer justa e neutra, sua análise vem do treinamento que fornecemos. Que viés não intencional isso poderia causar? O que isso significa, gente? Se eu ensino para a máquina e ela aprende exatamente do jeito que eu ensinei, eu posso ensinar para a minha máquina que esse peixe é assustador e ele pode não ser assustador, ou pode ser assustador só para mim. E que tipo de outras coisas eu não posso ensinar para a minha máquina que possa causar algum problema, por exemplo, certo? Ensinar uma coisa que é errada para a minha máquina aprender como certo. Entendem? Então, a gente tem que tentar passar ao máximo uma informação justa, uma informação verdadeira para a nossa máquina. Então, esse aqui não é assustador, esse aqui é um pouco assustador, né? Que esse dentinho dele é assustador. Não é assustador, esse é bem assustador. Então, a gente vai classificando. Apesar de eu tentar ser imparcial, eu posso acabar sendo um pouco... refletindo um pouco a minha opinião. Porque aquilo que é assustador para mim pode não ser assustador para você. Esse é assustador, esse é assustador. Então, a gente vai fazendo essas classificações e tentando, né, passar o máximo de precisão possível. Vou fazer só 30 análises. Pronto.
Mais dados de treinamento vão ajudar a IA a aprender sua palavra. Continue a treinar. A gente pode continuar classificando aqui quais que a gente acha que são ou não, mas eu acho que pra gente ver já tá bom. Agora a gente continua e a nossa máquina vai analisar quais são os peixes assustadores de acordo com as nossas informações. Com seus dados de treinamento, você programou a IA para reconhecer peixe assustador. Vamos ver a IA identificar peixe assustador. A gente coloca aqui em executar e ele vai classificar os peixes assustadores. Mas ele vai classificar os peixes que todo mundo acha assustador? Não. Ele vai classificar os peixes que eu classifiquei como assustador. Então, são peixes assustadores para mim, certo? E aí que entra a característica relativa, que é assustador para mim, pode não ser assustador para vocês, certo? Então, ele vai classificando. Com base em seu treinamento, a IA identificou estes peixes como assustador. Você pode treinar mais se quiser melhorar os resultados. Ou você pode ensinar a IA uma nova palavra, escolhendo nova palavra. Então, aqui ele classificou os peixes assustadores com base nos dados que eu forneci. E esses aqui como não assustadores. Claro que tem alguns aqui que também estão meio assustadores, né? Mas talvez tenha sido porque a gente não forneceu dados o suficiente. A gente pode ensinar novas palavras. Por exemplo, agora eu quero ensinar para a minha máquina quais são os peixes felizes. Então, eu vou ensinar para ela todos os peixes que eu acho que estão felizes, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai classificando. Ó, esse aqui tá feliz. Esse aqui pode estar feliz para mim, pode estar assustador para vocês, certo? Então, claro que vai passar vai refletir alguma informação pessoal nossa. Mas é muito importante que seja o mínimo possível, certo? Então, vamos lá. Agora, apesar de ele ter uma quantidade menor de dados, não vai ser tão precisa a classificação da máquina, certo? Porque quanto mais dados a gente fornece, mais preciso é. Mas ele vai classificar os peixes como felizes ou não felizes de acordo com a classificação que eu fiz, certo? Então, peixes que vocês acham que estão felizes aqui, eu posso ter achado que não estava, e a minha máquina vai refletir a forma como eu classifiquei. Então, vamos lá. Bom, aqui foram as classificações dele, como felizes, e aqui como não felizes. Existem alguns erros, claro, porque a gente não forneceu tantos dados, mas enfim. Essa foi a nossa última fase, a gente pode aprender várias novas palavras, pode ensinar várias novas palavras, né, para nossa máquina. Pode fornecer mais dados também, para ser bem mais certinho. Mas, no geral, o que a gente aprendeu sobre aprendizado de máquina é muito importante. A gente aprendeu sobre a quantidade de dados que a gente precisa passar, sobre as características que a gente passa, sobre as informações que a gente passa, sobre aquilo que a nossa opinião, né? Como a gente passa a nossa opinião, que é importante a gente tentar ao máximo não passar a nossa opinião, certo? E vários conceitos de como construir o nosso modelo de inteligência artificial de aprendizado de máquina, que foi o que a gente fez hoje. Quando a gente termina, a gente clica em concluir, aqui no cantinho, e ele vai gerar pra gente um certificado de conclusão. Então, a gente personaliza aqui, onde está escrito seu nome, a gente coloca o nosso nome. Vou colocar aqui, Júlia Marotti, que é o meu nome. Eu vou clicar em enviar, e aí vai aparecer o meu nome aqui no certificado. Eu posso imprimir, eu posso compartilhar nas minhas redes sociais, posso mandar para os outros, para eles verem o nosso certificado, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso curso. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E acompanhem o nosso último vídeo. Então, até daqui a pouco. Não esquece de deixar o like de vocês no nosso vídeo, se inscrever no canal também. Então, até o próximo vídeo.